Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A igreja tem igualmente necessidade dos músicos. Quantas composições sacras foram elaboradas ao longo dos séculos por pessoas profundamente imbuídas pelo sentido do mistério. Crentes sem número alimentaram a sua fé com as melodias nascidas do coração de outros crentes, que se tornaram parte da liturgia, ou pelo menos uma ajuda muito válida para a sua decorosa realização. No cântico, a fé é sentida como uma exuberância de alegria, de amor, de segura esperança na intervenção salvífica de Deus. Olhar para a nossa própria história e ver que nós não somos qualquer um, sempre nos traz muita alegria. Principalmente quando descobrimos que Deus sempre esteve presente naquele momento de dor, de perda, de sofrimento. É agora, no Gente de Fé, os bastidores da nossa convidada de hoje. Pode o sol não mais nascer e vir a noite em seu lugar, eu continuo a te olhar, sei que estás comigo. Com toda essa trajetória, eu quero receber aqui no auditório, nos bastidores desta nova temporada do Gente de Fé, Marília Melo. Bem-vinda, Marília. Padre, sua bênção. Que Deus te abençoe. Que alegria estar aqui. E que alegria poder hoje conhecer um pouquinho de você aqui, né? Porque Sim. a gente te vê nos palcos, cantando, nas animações de missa, de vigílias e tantas outras coisas. Sim. Mas conhecer um pouquinho que por trás daquela que ministra, que canta, existe uma história, existe uma pessoa. Verdade. Fazendo essa experiência de pessoa, né? Quem é a Marília? De onde ela está vindo? De onde ela veio? A Marília é uma mulher de 35 anos, casada, mãe da Gabriela, filha amada desse Deus maravilhoso, que tem aprendido muito de Deus, experimentado Deus no decorrer dessa caminhada e dessa trajetória longa, né? Porque eu costumo dizer, eu peguei essa frase para mim, acho que é até uma frase de uma música do Dunga, que o caminho se faz caminhando. E é isso que eu tenho experimentado todos os dias, caminhando com o Senhor. Que bom. E esse caminho que teve um início lá nas suas raízes. Sim, de onde verdade. você veio. Eu comecei, na verdade, experimentando Deus assim nas minhas particularidades, ainda na infância, né? Eu venho de uma família muito simples, a minha mãe e o meu pai vieram do interior de Pernambuco e vieram tentar a vida, né? Como quase todos os nordestinos, que vivem uma vida muito escassa lá no Nordeste, veio aqui tentar a vida em São Paulo. Os meus pais casaram, minha mãe logo engravidou e ali o Deus já começou, já tinha uma obra na minha vida ali, já antes de eu nascer, né? Que foi onde aconteceu um grande milagre do Senhor, grande milagre através da intercessão de Nossa Senhora. Minha mãe grávida de mim, a primeira filha, naquela época não tinha recursos, né, para poder fazer exames e etc e tal, a gente também não tinha condições e a minha mãe me esperou aos 9 meses, ali pelas 38, 39 semanas, ela começou a sentir as dores do parto, foi levada para o hospital numa sexta-feira à noite e lá ficou no hospital a sexta, o sábado, o domingo. Quando foi no domingo à noite, o médico foi examinar minha mãe, foi sentir os batimentos cardíacos do bebê, né? E aí ele não ouviu os batimentos cardíacos, falou para minha mãe que eu estava morta. E curioso, assim, que é muito de Deus isso, que minha mãe, eu me recordo da minha mãe me contando isso, que ela não havia feito nenhum exame para saber que sexo que era o bebê.
Não tinha essa tecnologia que tem hoje. Facilidade, essas tecnologia, facilidades. sim. Hoje se faz exames e em 2, 3 semanas você já sabe praticamente o sexo do bebê. E faz em 3D, você vê até o rostinho da criança. enfim. Vê tudo, né? Antigamente não era assim. E minha mãe, quando ela recebeu aquele diagnóstico de morte, mesmo sem saber, ela, com a fé tão grande que ela tinha, da intercessão de Nossa Senhora sobre ela, sobre a vida dela, ela logo me consagrou a Nossa Senhora e disse: Nossa Senhora, se minha filha, olha, sem saber, se minha filha estiver viva, ela vai se chamar Maria do Livramento e eu consagro a vida dela a ti. E graças a Deus, eu estou aqui para dizer que a intercessão de Nossa Senhora ela é eficaz em nossas vidas. Né? Então, desde o meu nascimento, eu tive uma experiência muito grande de fé da minha mãe pela intercessão de Nossa Senhora, apesar de me chamarem de Marília, porque ia ser o meu nome. Minha mãe Isso que eu ia já te perguntar havia. agora. Agora eu não entendi nada. Eu te chamei de Marília e de repente você falou de Maria. Porque o meu nome ia ser Marília, mas como minha mãe fez ali um voto com Nossa Senhora, ela só falou: Nossa Senhora, então vou colocar o nome de batismo e vou continuar chamando ela como um apelido de Marília. Então eu cresci ela me chamando de Marília, mas o meu nome mesmo é Maria do Livramento da Silva Melo, por conta do casamento. Mas... Maria do Livramento, justamente por ter sido ali aquela conversa de mãe para mãe. Exatamente. A Nossa Senhora do Livramento. Exatamente. Nossa Senhora do Livramento era a padroeira da cidade da minha mãe, né? Que era um buzeiro, a padroeira, um buzeiro Pernambuco. Então a minha mãe tinha uma experiência ali muito grande com Nossa Senhora do Livramento e me colocou Maria do Livramento. E ela tem realmente me livrado de muitas, graças a Deus. A intercessão de Nossa Senhora tem sido muito eficaz. Eu não vou entrar aqui em comparações, até porque conforme você foi me contando um pouquinho deste nascimento, tem muita semelhança com o meu nascimento. Ah, é? Que legal. Muita semelhança, inclusive. Só que na época minha mãe me consagrou, porque eu também nasci assim, ela disse que eu nasci roxo, enfim. Mas foi a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Socorreu. Também foi a Nossa Senhora que socorreu ali. Mas muito assim, o diagnóstico também era dos médicos, era de que esse menino estava morto. Então nós temos aqui 2 milagres, né? Um milagre conversando com o outro aqui. Mas aí essa menina, Marília, nasceu, né, e foi vivendo suas experiências já com a intercessão de Nossa Senhora. Sempre foi assim? Exatamente, sempre foi assim. Eu fui crescendo, minha mãe e meu pai, eles eram católicos, mas não eram católicos praticantes. Eu ia na igreja assim muito esporadicamente, em missa de 7º dia, Natal, etc. e tal. Não tinha essa experiência, essa prática da fé católica, uma fé avivada. Mas eu confesso que, me recordando de alguns momentos da minha infância, eu já tinha uma sede de Deus, uma inquietude. Eu tinha uma inquietação muito grande interior. E aí foi quando os meus vizinhos, nossos vizinhos, nós morávamos num quintal, eu me recordo, numa casa de 2 cômodos, e tinha uma família que era porta com porta da casa dos meus pais, e eles tinham acabado de se converter ao protestantismo. Eles eram católicos e foram para a igreja evangélica. Como minha mãe não ia para a igreja, eu comecei a ouvir os louvores, tinham crianças da mesma idade, eram 4 meninas, então nós brincávamos juntos, e eu comecei a ficar maravilhada com aquilo, com as músicas, e aí eu pedi para minha mãe, deixa eu ir para a igreja, e aí eu comecei a ir para a igreja com eles, com os vizinhos. E ali, naquela experiência, encantada com as músicas, que a música sempre chamou a minha atenção. Você já cantava, não? Ou só te chamava a atenção a música? Chamava a atenção, as minhas brincadeiras eram muito musicais. Eu brincava de boneca, mas eu me via cantando, eu brincava com a vassoura, imitando o cantor. O dom estava ali. Era assim, eu me lembro muito disso. E aí eu comecei a ir para a igreja, e assim, nas primeiras semanas, a irmã da igreja me convidou para ser uma das regentes do coral. Olha, você tem dom, tem talento. Me convidou ali a reger. Qual idade aí? Peraí. 5, 6 anos. Tinham Meu 6 Deus do céu. aninhos. Regente de um coral. De coral juvenil. Sim. Eu me lembro uma vez que teve até uma festa da igreja, né, onde eles tinham um uniforme, uma saia preta, uma camiseta amarelinha, escrito Shalom. E eu solei essa música. Era uma memória muito clara minha. Eu cantando e as crianças junto comigo.
E aí o tempo foi passando, ali era por volta de 5, 6 anos, 7 anos, eu mudei para uma cidade chamada Embu das Artes. Os meus pais construíram, nós mudamos, e eu perdi o contato, né, com aquela família, ficou longe. E como eu ia para a igreja com eles, eu deixei de ir. Só que eu sentia muita falta, sentia muita falta. E aí minha mãe, vendo aquela inquietude, mãe, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Minha mãe falou, você não quer fazer primeira comunhão? Aí eu falei, quero fazer a primeira comunhão. Eu queria ir. E aí eu comecei a fazer a primeira comunhão, conhecer a Deus, conhecer a igreja católica. Ali era por volta dos 9 anos. Sim. E aí eu fiz a primeira comunhão, daí não parei mais. Fiz o grupo de perseverança, fiz ali, entrei no grupo de jovens. Aos 12 anos, eu entrei no Crisma, era muito novinha. Precoce. Tudo muito precoce. Eu lembro que o bispo autorizou fazer o Crisma, só era eu e a minha comadre, madrinha da minha filha, a Cris. Com 12 anos, nós fizemos o Crisma e aí nunca mais parei. Entrei no grupo de jovens, foi ali um momento muito necessário assim, para a minha vida espiritual, que foi ali que eu comecei a cantar na igreja realmente. Porque a minha experiência com a música foi ali aos 5, 6 anos, aquela experiência que eu já mencionei, mas aí eu parei, era só as brincadeiras na minha casa. E aí, num grupo de jovens, tinha uma brincadeira assim, muito legal, que você escreveu no papel o que você gostaria que o vizinho fizesse. E eu escrevi para que ele cantasse. E aí, na verdade, o fim a conclusão da brincadeira era que você ia fazer aquilo que você desejou para o outro. E aí Bem evangélico, né? Faça ao outro que você gostaria que fizesse a você. Exatamente. E aí eu tive que cantar. Então, quando eu cantei nessa brincadeira, no final, o rapaz que estava tocando violão falou, você canta? Eu falei, não, eu não canto, não tenho nenhuma experiência. Não, você canta sim, vem cantar com a gente. E aí eu comecei a cantar na missa, nos grupos de jovens, nos retiros. E ali realmente começou a minha caminhada, assim, a minha experiência com Deus. Vamos lá. Com 5 anos de idade, você já estava regendo um coral infantil. Infanto-juvenil. Pouco precoce. Com 9 anos, primeira Eucaristia, com 12, Crisma. E nisso tudo, a vida te levava para a música e a música te levava para a vida. Exatamente. Existiu algum momento em que você experimentou uma decepção no cantar ou uma decepção com Deus? Este louvor que você canta, existiu algum momento em que você se decepcionou com tudo isso? Eu acho que quando eu coloquei as minhas próprias expectativas, aí eu me decepcionei. Mas quando eu coloquei as minhas expectativas em Deus, em querer o que Deus queria para a minha vida ministerial, não. Eu jamais me decepcionei. Porque quando a gente coloca as nossas expectativas humanas na música, aí a gente se frustra. Porque a música na minha vida é missão, é um ministério. Deus me chamou, Ele teve um propósito para tudo isso, para me chamar desde criança, para eu gostar de música. Eu nunca cantei nenhum tipo de música secular. Não que eu tenha preconceito contra isso. Sim. Cada um tem a sua história, mas Deus não quis que eu fosse uma cantora, que eu quisesse ser outra, quisesse usar o meu dom através de outro tipo de música. Ele me consagrou. E quando eu coloquei as minhas próprias expectativas na música, que eu quis fazer as coisas do meu jeito, aí sim, eu acho que eu me frustrei. Você pode dar um exemplo de alguma coisa assim? Quando eu achei que a música era o essencial da minha vida, que era o primeiro lugar, entende? Quando eu coloquei a música em primeiro lugar, eu me frustrei. Aconteceram momentos assim? Sim, aconteceram momentos que eu entendi que eu confundi a minha vocação de ser mãe, de ser esposa, de ser família, com um ministério. Coloquei o ministério em primeiro lugar. Aí eu me frustrei, porque a música é apenas
um servir para mim, é um ministério que Deus se utiliza da minha voz, daquilo que eu procuro viver todos os dias para alcançar corações. Esse é o único objetivo. Então, quando eu entendi isso, aí eu sou realizada, completamente realizada. Você falando assim, eu fico pensando em quantas pessoas que estão nos vendo agora e que muitas vezes esperam fama, aplausos, holofotes. Nós estamos vivendo essa nova temporada que já está quase terminando, né? Porque nós já estamos aqui desde o começo do ano, essa nova temporada do Gente de Fé, de trazer vocês, católicos, artistas, uma coisa que há um tempo atrás o Fred Pacheco disse aqui, que me chamou muita atenção, que não é um artista católico, é um católico artista. É um católico que canta, é um católico que ministra, enfim, isso chamou muita atenção. E nós temos a questão de trazer vocês para cá, tirar vocês do palco, trazer para essa realidade daqui, justamente por causa disso. Não é só aquilo. E quantas pessoas, porque é uma coisa muito atraente. Claro. Né? Até o próprio São João Paulo II diz, é o novo Olimpo. Porque nós podemos fazer essa experiência que você, por um determinado momento, fez, de endeusar o ministério que Deus te deu. Será que você está vivendo isso? O que você tem endeusado na sua vida? Quem tem ocupado o lugar de Deus na tua vida? Fica pensando aí. Faz agora um passeio na tua vida. E quem tem ocupado o primeiro lugar? Deus? Ou qualquer outra coisa? Daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Você sempre tem a opção de escolher. Você sempre tem a opção de colocar Deus em primeiro lugar. Mas eu deixei uma pergunta para você. O que você tem colocado como endeusamento? Quem tem sido Deus na sua vida? De repente, o que era de Deus se tornou Deus, Marília. Foi verdade, padre. Eu costumo dizer que a música, ela foi a forma que Deus me atraiu para Ele. Porque em tudo, Deus utilizou da música. Para me atrair, para me levar para a igreja, a minha experiência com Ele, num retiro foi através da música. Até para trazer o meu esposo, para que nós nos conhecêssemos, foi através da música também. E realmente nós corremos o risco, pela falta de maturidade também. Eu acho que quando eu disse que o caminho se faz caminhando, é com essas experiências, com o cair, com o levantar, é que nós entendemos o que o lugar das suas devidas coisas, o lugar da música, o lugar da nossa vocação, o lugar de Deus, E um versículo que sempre me acompanhou, que regeu o meu primeiro CD, foi exatamente esse: buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quando nós colocamos Deus no seu devido lugar em nossas vidas, Ele acrescenta todas as coisas e nós entendemos que primeiro lugar é o Senhor mesmo. No primeiro bloco eu te fiz uma pergunta sobre se você viveu alguma decepção. Você disse que quando colocou o ministério acima, o dom acima do doador do dom. Sim. Mas aconteceu também alguma coisa na sua vida que você se decepcionou com você? Ah, sim. O que aconteceu? É até difícil de falar, até falei para o senhor nos bastidores, que é a primeira vez que eu falo assim, Porque por muito tempo eu me culpei. No meu namoro, eu me guardei, assim, eu sempre obedeci a Deus como voto de castidade, de ter uma vida santa, de ter um namoro santo. Continuo acreditando nisso, apesar de eu ouvir muitas pessoas e por um momento também pensar assim, o mundo evoluiu, as coisas evoluíram, a igreja também precisa evoluir nesse ponto, mas eu friso aqui que a castidade ela é necessária, ela nos leva para Deus, é necessário ter um namoro santo para que o casamento ele tenha frutos
abundantes. E é inexplicável. Só quem vive isso, quem tem essa experiência, é que vai poder dizer isso. E no meu namoro, eu vivi isso por um tempo, mas por um momento, eu vacilei. E aí, nós quebramos esse voto de castidade por falta de oração, por falta de permanência. E depois que a gente perdeu esse voto, eu e o Marcelo, eu engravidei. Quanto tempo vocês namoraram? Antes 2 anos. Vocês Nós estavam namorando 2 anos. Sim, 1 ano e 7 meses. Vivendo a entrega a Deus. Ele também te acompanhava, digamos assim, ele também era de igreja? Era. Assim. Nós nos conhecemos na igreja, ele era secretário do nosso padre, trabalhou durante 5 anos com o padre Alberto Gambarini, era de igreja, tocava no Ministério de Música. Nós nos conhecemos na música, ele é o meu baterista, né? Ah, ele é músico também. Ele é músico. E aí nós nos conhecemos, começamos uma amizade, namoramos, e aí no namoro vivemos muito tempo. Você foi daquelas que pediu para Deus, assim, sim. Senhor, me dá um homem justo, bom. Sim. Porque eu tinha vivido Deus atendeu os seus pedidos conforme você tinha pedido? Deus atendeu os meus pedidos. Porque eu tinha tido uma experiência anterior, eu tinha namorado um rapaz da minha comunidade durante 1 ano e pouco, 1 ano e meio, e não deu certo esse namoro. E aí eu falei, Deus, eu não quero mais namorar, eu quero um homem teu, um homem de Deus. E aí eu fiquei 1 ano sem namorar, pedindo, só rezando e entregando. E aí ali no momento, num convite de um grupo de oração de um amigo, eu fui e conheci o Marcelo. No momento que eu vi, é como, sabe, não dá para explicar. A gente revive esses momentos direto. Quando eu te vi, meu coração já palpitou, e o meu também, essas coisas. Foi meio que assim. E a amizade foi crescendo, e aí veio depois o pedido de namoro, nós começamos a namorar. E havia, assim, uma reta intenção de viver a castidade. Eu vivi durante muito tempo. Eu resisti durante muito tempo, né? Porque o Marcelo já havia sido noivo, durante 4 anos, ele já tinha tido uma experiência de não ter vivido a castidade nesse namoro, uma sexualidade ativa, mas eu, assim, sempre muito resistente, conversava com ele, ele respeitava, me respeitou durante muito tempo. E aí, ali no momento de fraqueza, eu caí, né? Nós caímos, assim, e como consequência disso, né? Quem faz sexo antes do casamento está sujeito a muitas coisas, e uma delas é engravidar. E eu engravidei ali aos 18 anos para 19. Foi muito difícil para mim ter engravidado, porque eu me culpei durante muitos anos. Até pouco tempo eu me culpava por isso. Porque eu cantava na igreja, dava perseverança, era catequista de perseverança, dava pré-catequese. Eu achava assim que era uma falta de testemunho, né, da minha parte. Eu me culpei durante muito tempo isso. E uma vez o meu pároco, o padre Rubens, me chamou e disse, Marília, você tem que falar, porque você vai ajudar muitas pessoas. Você errou, mas muitas pessoas podem estar nessa condição e o seu testemunho pode ajudar muitas pessoas. E é isso, o intuito é assim, de eu dizer isso, que sejam firmes, sejam firmes. A oração, ela nos sustenta, me sustentou durante muito tempo. Então, quando eu deixei de rezar, quando eu deixei de colocar Deus como prioridade, foi que eu caí. Mas, por muito tempo, o Senhor me conduziu e eu fui forte, fui firme. E você trazendo isso, eu vou dizer uma palavra para você e para você que está nos acompanhando, porque o inimigo de Deus, ele quer isto. Ele quer primeiro que caiamos. Porque quando nós caímos, ele joga na cara de Deus. Olha ali o seu filhinho. Me lembra muito o livro de Jó, né? É isso que faz. Mas quando nós manifestamos através do testemunho falado a misericórdia de Deus, o diabo se cala. Isso é lindo, padre. Então aqui é o ponto, né? De você não ter vergonha de dizer, caí, fui fraca, era uma moça de igreja, ministrava, caí, fui fraca, mas a misericórdia de Deus me resgatou. Exatamente. Porque eu fico pensando, eu também vivi experiências como essas, e eu fico pensando quantas pessoas também não vivem dessa forma. E o pior,
vão se tornar escravas do medo que o diabo coloca na vida dessas pessoas. Se você está vivendo uma experiência como essa, acredite muito mais na misericórdia de Deus do que do dedo do diabo te acusando. Você falando isso sobre o seu marido, tem uma coisa que eu quero mostrar para você, que chegou para nós e que eu acho que vai fazer muito bem para você. Oi, amor, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez para te dizer o quanto você é especial para mim e o quanto eu amo você. Eu quero agradecer a você por essa mulher maravilhosa que você é, essa mulher de Deus, essa mulher de fé. Dizer o quanto eu sou grato a Deus por Ele ter me presenteado com a tua presença, com o teu carinho, com o teu amor. Obrigado, porque nos momentos e nas mais diversas situações da nossa vida, onde a gente passou por grande dificuldade, você sempre soube me mostrar o quão grande é e viva a presença de Deus na nossa vida, através da sua oração, da sua entrega, da sua confiança naquilo que Deus é capaz de fazer. Se hoje eu sou um homem melhor e procuro ser um homem melhor, eu procuro ser esse homem melhor para você, porque você é merecedora de ter o melhor homem na tua vida. Então, muito obrigado por tudo. Obrigado pelas suas orações e essa mulher virtuosa que você é. Deus te abençoe hoje e sempre. Conte sempre comigo todos os dias da sua vida. Eu te amo muito. Fica com Deus. Pois é. Nossa, padre, sem palavras. Porque ele também viveu com você essa experiência, né? Foi. Quando eu falo assim dessa experiência, para que outras pessoas lutem pela castidade, para que jovens lutem por essa castidade, por viver isso, não porque pode deixar entender, tipo, a Gabriela atrapalhou sua vida, etc e tal. Não é Gabriela isso. está com quantos anos hoje? 15 anos. 15 anos. Ela é uma bênção na minha vida, foi o maior presente que Deus nos deu na vida do Marcelo, na vida da nossa família. Mas porque nós vivemos tudo muito precocemente. Um casamento em seguida de uma gravidez, aos 19 anos, aos 21 anos o Marcelo tinha. Então, é tudo muito imaturo. Então, nós sofremos as consequências dessa escolha, né? Não é fácil. Poderia ser diferente? Poderia. Deus tinha um propósito? Tinha. Mas a gente atropela o propósito de Deus e aí colhe as consequências desse atropelamento. Foi difícil o começo do nosso matrimônio, porque nós não tínhamos muita maturidade de conciliar. Eu fazia faculdade, o Marcelo trabalhava, aí tinha a bebezinha, e aí a nossa vida, o início de um casamento, não tem maturidade. Então, tudo isso foi algo que é um desafio muito grande, que se não fosse os meus pais, ter pais que tinham base, um casamento sólido da minha mãe e do meu pai, da minha sogra e do meu sogro, consagrados a uma comunidade de vida, a gente não tinha superado de verdade, porque foram anos muito difíceis, e depois que as coisas foram se acertando assim de uma forma, Deus foi regendo e foi conduzindo, a maturidade vai quer dizer, a vida vai nos amadurecendo, Deus vai colocando as coisas no seu próprio lugar. Mas é algo muito difícil. Conciliar uma gravidez na juventude é algo muito desafiador. Uhum. Até mesmo pelos olhares das pessoas. Porque as pessoas nos julgam, sim, dentro da igreja, padre. Mesmo que nós caiamos, ao invés de nós recebermos o apoio, não que a gente quer a mão das pessoas nos apoiando, passando a mão na nossa cabeça, não. Mas os olhares, eles são muito acusadores também. As pessoas nos acusam, as pessoas falam, olha, caiu, etc e tal. Então, tudo isso nos leva a nos culpar ainda mais. Então, quando eu disse que eu tinha vergonha ou que eu tinha receio de dizer isso, é por isso. Também pelos olhares julgadores das pessoas. Olha, tipo, caiu, etc e tal. Mas é algo que é para a gente aprender a se policiar e a se colocar em Deus ainda mais. Porque quando nós estamos firmes em Deus, isso fica mais difícil de acontecer. O fato da queda, seja ela em qual área for,
A graça Deus dá, Sim. né? A graça da fortaleza, da temperança, de tudo, tudo, tudo. Mas entra também a nossa humanidade, a nossa escolha, a nossa liberdade, a nossa vontade. Porque nós não podemos dizer que você era uma pessoa que nunca tinha feito uma experiência com Deus. Não. Nós não podemos dizer que você não conhecia a palavra de Deus, aquilo que são os mandamentos de Deus. Aí eu acho que dói mais. Mas aqui é o ponto que eu quero tocar. Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. E você tocou num ponto que eu quero te fazer uma pergunta. O que foi pior? Estes olhares vindo de fora ou esta acusação que vinha de dentro? A acusação que vinha de dentro. Como é que você conviveu com isso? Ai, Até hoje são 15 anos, graças a Deus, creio que Sim. já se passaram Sim, essas claro. acusações. Mas como é que foi conviver com essas acusações vindas de dentro? Meu Deus, como é que eu vou cantar para o Senhor? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Exatamente. Eu tinha muito isso. Eu carregava isso eu carreguei durante muitos anos isso. Foi algo que me machucava muito. Eu me sentia uma traidora do Senhor, do Senhor. Não que eu tinha que também isso, mas por um tempo eu passou de ser isso, de eu ter que dar satisfação para as pessoas. Porque por conta disso, porque a Marília não podia. Não era mais isso. De eu ter traído o Senhor. Porque quando nós fazemos uma experiência de amor com Deus, é quase que meio que inadmissível. Quando você erra e você machuca alguém que você ama, você fica ferido. É meio que foi essa experiência que eu tive, de saber, de ter uma experiência de Deus, de tanto amor, desse Deus generoso que me acolheu, e de eu fazer isso com Deus. Tanto que, é uma coisa muito íntima, né? Mas me veio assim no coração de falar. Quando nós tínhamos essa experiência no namoro, eu me sentia culpada depois. Eu falava para o meu marido, Marcelo, não vamos fazer, não vamos. Eu tinha uma culpa, padre, era uma culpa que me acompanhava, não só por eu ter engravidado, mas durante todo esse tempo dessa vida não castra, sei lá. Castra. Né? Isso. Isso me acompanhava, porque eu sabia que eu estava ferindo o Senhor. Quando nós temos uma experiência de amor de Deus, a gente não quer ferir o Senhor, a gente luta para agradar Ele, para estar na presença dEle. E foi isso. Mais que os olhares passaram. Porque quando a gente, meio que para a sociedade ou para a igreja, é isso. Casou, resolveu o assunto. Mas e a sua acusação? Quando você deita a cabeça no travesseiro, seja qual for o pecado, talvez as pessoas que estão nos ouvindo têm outro tipo de experiência. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, é só você e Deus. Porque casou a nível social, você resolveu a situação. Agora, aquela realidade pessoal, Não eu muda. sempre, por ouvir confissões, eu faço uma experiência comigo. Porque eu me coloco muitas vezes no lugar da pessoa que está confessando. E muitas vezes também vem essa acusação interior. Sim. Quem é você, Padre Anderson, para estar ouvindo essas confissões? Que forte. Quem sou eu para estar consagrando o corpo e o sangue de Jesus? Quem sou eu para estar fazendo uma pregação e falando do Senhor? Pura misericórdia. Por isso que eu fiz questão de dizer a você, nós calamos a voz da acusação quando nós dizemos, eu quero ser, também trazendo o próprio, um outro cantor que é Padre Delta, quero ser santo do seu jeito, com os meus pecados e defeitos. O que te acusa hoje? Que hoje mais te incomoda? Recorra à misericórdia. E cante. Quero ser santo do teu jeito, os meus pecados e defeitos. Então saia daí e, neste intervalo, exorcize a acusação. Daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. O que tem te acusado
O que tem te levado a fazer uma experiência até de se esconder de Deus? E quando a gente cai, Marília, muitas vezes é essa experiência que a gente quer fazer, se esconder de Deus. Isso não se preocupe, que já começou com Adão, né? Quando Adão e Eva lá no paraíso pecaram, o que aconteceu? Eles se esconderam de Deus. Mas, eu te fiz uma pergunta, o que foi mais difícil? A acusação, os olhares, a condenação vindo de fora ou aquela acusação e condenação vindo de dentro? E você disse que foi essa de dentro. Mas você também disse que mudou. O que foi acontecendo dentro de você para hoje essa acusação não ser mais tão difícil? A misericórdia de Deus foi... eu fui fazendo uma experiência de amor mesmo, de pai que perdoa, que ama o filho. Aquela experiência do filho pródigo, posso dizer assim, sabe? Do filho que sai da presença do pai, gasta tudo, e claro que não foi na mesma proporção, e depois o pai acolhe o seu filho com tanto amor, com tanta generosidade, e foi isso. Eu me senti acolhida, eu me senti entendendo isso como algo também de bom, de positivo na minha vida, porque de todo mal Deus tira um bem, e desse mal Deus construiu a minha família, me deu a Gabi, me deu possibilidades de viver uma nova experiência com Ele, de reconstruir, de recomeçar. Essa foi a experiência. Poderia ter dado errado? Poderia, porque eu nas condições de hoje, vendo toda a realidade do mundo hoje, a gente sabe que um casamento com uma pessoa de 19, 21 anos é difícil de dar certo. Como eu vejo muitas pessoas desistindo das suas vidas matrimoniais, mas Deus quis que desse certo. Deus utilizou de tudo isso para reverter essa história de culpa, de acusação, de medo, dessa experiência ruim para uma experiência boa. Então, tudo isso mudou a minha vida, mudou a forma de eu enxergar essa situação, não mais como culpada, não mais, mas procurando acertar cada vez mais em Deus. E tem outra pessoa que quer falar com você, também sobre essa mesma situação, que ela não poderia ficar de fora. Quando a adversidade toma conta da prosperidade, é ela que está comigo. Ela que está do meu lado, caminhando comigo. Ela é o meu modelo de guerreira. Ela é a minha fortaleza. Ela é quem me mostra o caminho certo a seguir. Ela é quem me mostra que eu posso confiar em Deus acima de todas as dificuldades. Além de mãe, ela é minha melhor amiga. É quem eu posso ter a certeza que vai me escutar, que vai me aconselhar, que vai saber conversar comigo e, se for preciso, me dar uma bronca. Ela é o meu modelo de mulher. É a minha força, é o meu espelho, é o espelho de Deus na minha vida. Eu te amo muito, mamãe. Muito, muito mesmo. E quero que você saiba que você é o dedo de Deus e na minha vida. Te amo. Ai, meu Deus! Ela fez aqui todo esse aparato para poder gravar e também aparecer a Gabi. Ai, fiquei emocionada. Muito emocionada. Até porque não tem como dizer que realmente Deus pode ressignificar tudo. Pode, Padre. Pode. Ele pode. Assim como Ele fez na nossa vida, Ele pode fazer nova todas as coisas. Ela falou muita coisa de quem é você para ela e quem é ela para você. A Gabi é o meu maior presente. A Gabi me ensina todos os dias a ser melhor. Ela me motiva a ser melhor. Porque ser mãe de uma adolescente agora, né, é desafiador, né? Educar os nossos filhos no mundo de hoje, na fé. Eu me lembro que
quando eu tinha a idade da Gabi, aos 14, 15 anos, eu estava entrando no grupo de jovens, e eu ouvia as coisas de Deus, eu ficava maravilhada com as coisas de Deus, e eu não questionava nada, eu ouvi e pronto. A Gabi me questiona em tudo. Tudo que ela ouve, ela fala, mas será que é isso mesmo? Aí eu tenho que ter maturidade, tenho que ter disposição para sentar com ela e procurar e a gente entender e saber, não é isso, Gabi. Não, mas essa música que fulano compôs, é isso mesmo? Está falando isso? Então, é um desafio ser mãe de uma adolescente de 15 anos no mundo de hoje. Então, ela me motiva a ser melhor todos os dias. Ela me motiva a testemunhar esse Deus, essa fé, todos os dias. E assim, né? Quando nós casamos, eu e Marcelo, nós selamos uma aliança com Deus de educar os nossos filhos na fé, né? Esse foi o voto que nós fizemos. E eu tento cumprir ele todos os dias com Deus, educar a Gabi. Tentar todos os dias com que ela tenha essa experiência de Deus, que ela faça a experiência dela com Deus, não a minha, não a do Marcelo, mas a dela. Eu me recordo que nós passamos por um momento muito difícil, que num próximo programa a gente fala só sobre isso, né, nossa família, e a Gabi, quando a minha mãe faleceu, ela era muito apegada à minha mãe e ela ficou decepcionada com Deus, ela teve uma decepção com Deus, e eu não sabia disso. Eu falei, Gabi, diante dessa situação difícil, não da minha mãe, mas uma outra, eu falei, Gabi, ora, pede a Deus, né? E ela falou assim, Deus não vai me ouvir. Eu falei, mas como assim Deus não vai te ouvir? Deus não vai me ouvir porque eu pedi para que Ele curasse a minha avó e Ele não curou a minha avó. E ali eu vi uma decepção dela com Deus. Eu falei assim, aí eu disse para ela, Gabi, se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da nossa vida. Nós não devemos buscar Deus pelo que Ele pode fazer, mas pelo simples fato dEle nos amar e dEle ser Deus. Essa é a experiência que nós precisamos ter. O Senhor, Ele está acima de qualquer coisa, daquilo que Ele pode ou não fazer. A nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor, e você precisa entender isso. Se Ele não curou a sua avó, Ele tinha um propósito grande nisso. E é isso, Padre, eu tento ser o melhor possível para a Gabriela, porque ela é o meu bem maior que o Senhor me deu. A mãe, mas a mãe também é filha. E o que aconteceu com a sua mãe? Que você mesma acabou de dizer aí. E minha mãe, recentemente, vai fazer 1 ano agora, ela foi vítima de um AVC hemorrágico, era uma senhora saudável. No início eu disse para o senhor que ela não participava da igreja, né? Que ela não era uma mulher ativa, mas com a minha ida à igreja, os meus pais começaram a praticar. O meu pai fez primeira comunhão, a minha mãe ingressou na igreja e ali teve uma experiência linda de Deus, aceitou o convite da comunidade para ser coordenadora da comunidade, da minha paróquia, e ali os dois ingressaram num encontro de casais e não pararam, né? Ficaram firmes e ativos dentro da nossa igreja. E a minha mãe, sendo uma mulher muito de fé, né, uma mulher muito orante, vivendo ali sua vida saudável, trabalhando, teve uma dor de cabeça e foi levada para o hospital às pressas, com uma dor muito grande. Eu estava me preparando para ir para Aparecida do Norte, eu ia ter um show em Aparecida, e eu recebi uma ligação do meu irmão dizendo que a minha mãe tinha tido uma dor de cabeça muito forte, estava no hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, minha mãe já estava entubada, eu não consegui nem falar com a minha mãe, ela ficou 15 dias no UTI e se foi. Então, para mim foi uma experiência muito difícil mesmo, porque quando a gente não espera, né? Nós não fomos criados para separação, essa é a grande verdade, nós não estamos preparados para isso. E ainda mais quando tudo vai bem na sua vida, na vida dos seus pais. A minha mãe era uma mulher saudável, tinha pressão alta, etc e tal, mas era algo
rotineiro que ela acompanhava, não tinha nada assim, uma doença que você já se prepara para talvez partir. E aí eu tive essa experiência, foram 15 dias na UTI acompanhando a minha mãe, e eu digo para você que foi a experiência mais dolorosa e mais rica em Deus, porque hoje eu enxergo a morte de uma forma totalmente diferente. Uma pessoa que eu não gostava de ir no cemitério, olha isso, eu tinha preconceito, eu não gostava, eu achava tão, assim, desnecessário, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, de que nós não fomos criados para essa terra, que a qualquer momento Deus pode nos chamar, que é um lugar melhor, preparado por Deus. E nesses 15 dias que minha mãe ficou na UTI, eu orava muito, rezava muito terço, rosário todos os dias, eu, meu irmão, Marcelo, a minha família, as pessoas da comunidade, e Deus foi preparando o meu coração. Em todas as passagens que eu abria da Bíblia, Deus me dava uma passagem dizendo que minha mãe iria mesmo embora. E essa preparação, esse amor de Deus comigo, essa experiência de amor, apesar da despedida, foi uma experiência muito rica, porque eu entendo que aqui nessa terra nós precisamos fazer ainda mais o bem, trabalhar para deixar frutos bons para as pessoas, porque o que resta é só isso. O bem que eu faço para você, para as pessoas que estão próximas, e testemunhar esse amor de Deus, porque há um lugar melhor preparado para nós, onde não há choro, onde não há sofrimento, e Ele nos espera. Lá toda lágrima será enxugada, né? Como diz o livro do Apocalipse. Exatamente. Foi muito bom você trazer isso, até como testemunho de fé, porque muitas pessoas não entendem, como você mesmo enfatizou. Nós que fazemos uma experiência de caminhar com Deus e para Ele, porque quando parece que tudo vai bem, por que Ele não cura a tua mãe? Por que Ele não impediu você de cair? Por que Ele não te protegeu da idolatria do ministério? Por que Ele não fez nada disso? Que Deus é esse? É um Deus que continua dizendo: eu sou o Pai e te amo. Aquilo que você disse para sua filha, que eu termino o programa deixando para você. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Marília, você vai subir até este palco e fazer a experiência de passar para nós, não apenas uma música, mas aquilo que você vive. E em todos os lugares que você tiver um microfone na sua frente, não tenha dúvidas. Você só está lá porque Deus te deu mais uma chance. Amém. Te deu mais uma oportunidade para dizer: não importa o que você fez, eu continuo te amando. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. E você pode acompanhar não somente esse, mas todos os outros programas Gente de Fé no nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play. A você também. Deus te abençoe. Pode o sol não mais nascer e vir a noite em seu lugar. Eu continuo a te olhar, sei que estás comigo. Quando tudo não vai bem e nada além consigo ver, não deixarei de te clamar. Fui chamado pra vencer. Eu não tenho nada além de ti, sou dependente deste amor que me dá forças para ser um grande vencedor. Posso caminhar sem me cansar, quem me conduz é o teu amor. Alcançarei o impossível em ti, Senhor.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.